gente vai autorizando a entrada. Então, são 19 horas e 55 minutos, do dia 17 de fevereiro de 2021, uma quarta-feira gorda de um carnaval diferente, no mínimo diferente, né? Eu tô meio fã hoje, mas vamos que vamos. Bom, na aula passada, nós íamos começar exatamente essa parte, que é da proteção contratual. Eu deixei uma atividade para vocês, um link na aula passada que fazia uma revisão dos pontos que a gente tinha estudado, como uma aula de reforço assíncrono. Tá? Então, vamos continuar aqui. Existe dentro do Código de Defesa do Consumidor uma parte que cuida só da proteção dos contratos, a proteção jurídica aos contratos de consumo, né? Eles vão gerar efeitos tanto nos contratos tácitos, que são os verbais, que não são escritos, e especialmente nos contratos que são formais, que são expressos, né? Que são redigidos e as pessoas demonstram que estão se contratando mediante a assinatura dos mesmos, que é a adesão ao contrato. Tá? Então, tem cláusulas aqui que são específicas do contrato expresso, mas tem outras que servem para os dois, tanto para os tácitos quanto para os expressos, tá? Tácitos ou verbais, né? Lembrando que quando você chega no supermercado, numa farmácia e faz uma compra, é um contrato de consumo, é um contrato de compra e venda, ok? E ele foi totalmente tácito, totalmente verbal, né? Mas todos os requisitos que formam o contrato, sejam eles intrínsecos ou os extrínsecos, estão presentes, tá? Bom, o primeiro dispositivo que caminha no sentido de proteger o elo vulnerável da relação de consumo, ou seja, o consumidor, ele diz respeito a questão de que o consumidor ele não será obrigado a cumprir uma obrigação contratual se ele não tiver tido a oportunidade de ter recebido o seu conteúdo de forma prévia. Isso acontece muito tipo assim, nas redes sociais, essa situação, tá? Não que as questões de rede social sejam relações de consumo, mas eu estou exemplificando o que acontece nas redes sociais. Às vezes mudam algumas regras ali dentro e você só fica sabendo depois, né? E se você não teve conhecimento antes dessa mudança, todos os efeitos anteriores não geram efeitos contra você. Então, por exemplo, que é muito comum acontecer, assinatura de revista. De repente, as pessoas começam a fazer renovações automáticas. As editoras fazem renovações automáticas de revista, jornal. Aí você fala, não, mas eu assinei por 1 ano. Né? Mas aí nós publicamos lá, mandamos um e-mail para você que se você não falar assinar, a renovação seria automática. Não, isso aí. O fato de eu ter ficado em silêncio e eu não sei nem qual é o conteúdo desse contrato do próximo ano, eu não sei nem que valor, qual é a periodicidade, o que eu estou adquirindo. Então, esse artigo 46 vem nessa linha, tá? Então, ele diz o seguinte: os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão o consumidor se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento do seu conteúdo de forma antecipada, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão do seu sentido e alcance. Tá? Isso tem muito a ver
com a questão da vulnerabilidade do consumidor, aquelas vulnerabilidades agravadas. Às vezes você vai fazer um contrato de financiamento, até mesmo um médico, um advogado, um engenheiro tem dificuldades de compreender o que é a taxa efetiva, o que é isso, o que não é. Fica difícil, né? Dá a impressão que depois expõem o que eles quiserem lá e cobram o que eles quiserem e está tudo bem, tá? E isso aí, ela desvincula a obrigação. Opa, não foi isso que eu entendi. Eu perguntei várias vezes para você e você não explicou isso. Vamos rever esse troço aqui, tá? Então, lá no artigo 6º, inciso 4º do CDC, lá no começo do curso, nós vimos que é possível, sim, a qualquer momento, em razão de circunstâncias especiais, muito especiais, não é simplesmente qualquer situação, você possa fazer uma revisão de um contrato, uma revisão judicial. Pode ser que isso seja interpretado como uma situação dessa. Esse artigo 47 é muito interessante. Existem cláusulas contratuais que são difíceis de serem interpretadas na sua extensão, ou porque são dúbias, geram mais de 2 interpretações, né? Ou porque você não consegue interpretar um termo muito técnico, né? Então, nesses casos, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor já fala direto para o juiz ou para o delegado da Delegacia de Consumo, de Proteção ao Consumidor, ou para os órgãos de proteção ao crédito, dizer o seguinte: pegou um contrato, você tem que interpretar de forma mais favorável ao consumidor. Aquilo que admita mais de 2 interpretações. Aquilo que é claro, não tem nem o que falar. É aquilo ali mesmo e pronto, tá? Mas existem cláusulas e não é raro, acontece muito, que você está lendo, chega nessa cláusula e fala, cara, dá para interpretar de várias formas isso daqui, né? Então, aí o CDC falou, se acontecer isso, a interpretação deverá ser sempre a mais favorável ao consumidor. Por quê? Porque ele é o elemento vulnerável da relação, tá? As declarações de vontade, ou seja, os contratos, constantes em escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive a execução específica através de ação de obrigação de fazer. O que ele está dizendo aí? Quando isso acontece muito, por exemplo, nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis, tá? Quando você compra um imóvel na planta, o imóvel não existe no mundo jurídico. Existe uma possibilidade, uma eventualidade de no futuro ele vir a existir, tá? Então, nesse momento, você não consegue fazer um contrato de compra e venda. Você vai fazer um pré-contrato, tá? A gente chama isso de contrato preliminar. E os contratos preliminares, eles sempre começam com a expressão promessa. Tá? Uma promessa de compra e venda. Então, eu prometo comprar e a construtora incorporadora promete me vender aquela unidade específica. Tá? Aquela unidade consumidora, lá, aquela unidade habitacional específica. Tá? O apartamento 2, do 202, segundo andar, alguma coisa assim. Tá? Então, eu tenho que deixar também claro, não pode deixar assim, qualquer apartamento do condomínio. Não, tem que ser específico. E aí você coloca mais ou menos uma estimativa de preço do valor dessa unidade no dia da assinatura da promessa de compra e venda. Vai dizer se você está pagando à vista naquele ato ou se você vai deixar para fazer um contrato de financiamento para comprar o imóvel quando ele estiver pronto. E aí, normalmente, nesse tipo de contrato, que é o de promessa, ele já estipula mensalidades que você vai pagando, que é uma mensalidade para a construção. Essa mensalidade será abatida do valor do contrato
do imóvel quando for assinado o contrato definitivo, tá? E isso aí gera muita, digamos assim, muita dificuldade de compreensão do consumidor. Por quê? Porque os índices da inflação, que são os índices que incidem nos contratos, eles normalmente são menores que os índices da construção civil. Tá? Por quê? Porque os imóveis eles se valorizam mais, digamos assim, em percentuais mais altos do que a média da inflação. Então, às vezes, você está pagando, você pega um contrato, vamos supor, de um imóvel de 200 mil. E aí existe a promessa de te entregar o imóvel dali a 2 anos. Aí você começa a pagar R$1.000 por mês. Ao final de 2 anos, você pagou R$24.000. Só que quando chega em 2 anos, esse imóvel tá sendo avaliado em 300 mil. Então, eles vão pegar desses 300 mil e vai descontar os 24 mil. Tá? E aí, o que você faz? Você pega 300 mil, desconta 24 mil, sobra 276 mil. Você fala, pô, mas eu comecei lá atrás com 200, paguei 24, estou devendo 276, tá? Porque o imóvel valorizou. Entendeu? Muita gente não entende isso. Ok? Tranquilo? Bom, não é o caso do que ele está dizendo nesse artigo 48. Estou dizendo que isso acontece muito nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis. É bem verdade que, naquele mesmo exemplo que eu coloquei para vocês, chegou você vai fazer o contrato de promessa de compra e venda. Quanto que é o valor da unidade? 200 mil. Você paga 200 mil para ele na hora. Puf! 24 meses depois, a incorporadora vai te chamar, vai te dar a chave do imóvel e o imóvel é teu. E ele saiu, você comprou por 200 mil, só que no dia que você pegou o imóvel já vale 300. Né? Se você tivesse pego, se você pegar 200 mil e aplicá-la em qualquer poupança, em qualquer tipo de investimentos bancários, em 24 meses, você vai ter, vamos botar aí 6% em 24 meses de valorização. 6% de 200 mil dá quanto? Dá 12 mil. Ou seja, se você pegasse aqueles 200 mil e investisse numa poupança, em 2 anos, você ia ter 212 mil. O imóvel já valorizou muito mais do que isso. Então, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, por que dá essa diferença. Porque não é o valor da correção e nem da inflação, é o valor da valorização do mercado imobiliário. É um outro índice, é uma outra forma. Então, quando vocês forem fazer esse tipo de negócio, é muito mais vantajoso você pagar à vista no ato da assinatura do contrato. Existe o risco da obra não ser entregue, tá? Existe alguma coisa nesse sentido. E aí entra o artigo 48. Tá no meio da construção, tal, você recebe um documento dizendo, houve um equívoco aqui e venderam também a sua unidade, né? E a outra pessoa pagou à vista e você financiou. Você fala, não, mas eu quero essa. Qual que é o mais antigo aí? Não, você comprou antes. Falei, então, doutor, a unidade é minha. Não, mas não, negativo. Aí entra o artigo 48, é nesse caso que ele está falando. Tá? Por quê? Porque tudo aquilo que você fez antes, no pré-contrato, vincula a incorporadora a cumprir e fazer o contrato definitivo naqueles termos. Tá? É nesse caso que se aplica o artigo 48. Eu só expliquei o que é um pré-contrato, que é isso que ele está falando, tá? E que as cláusulas do pré-contrato vinculam, obrigam o fornecedor a lá no prazo que está fixado no pré-contrato, fazer o contrato definitivo e garantir ao consumidor aquilo que ele prometeu entregar lá atrás. É óbvio que o consumidor tem que estar pontual com as suas obrigações. Tá?
Porque isso é uma característica do contrato bilateral. Contrato bilateral é aquele contrato que gera direitos e obrigações para os dois lados. De tal forma que o direito do lado do consumidor corresponde à obrigação do fornecedor, ao mesmo tempo que o direito do fornecedor corresponde à obrigação do consumidor. Tá? Então, qual é a obrigação do fornecedor? Construir e entregar o imóvel. Qual é a obrigação do consumidor? Pagar as prestações. E aí, isso serve tanto para o contrato de consumo quanto para o contrato que tem lá no Código Civil, não interessa. Sempre será resolvido dessa forma. Então, para você exigir o cumprimento da parte que está impontual, que está atrasado, que está inadimplente das suas obrigações, que são os teus direitos em relação à tua pessoa, você só pode exigir se você estiver pontual. Tá? Então, isso aí não pode esquecer. Se você também tiver atrasado e não está pagando as parcelas, você não, ou você põe em dia e exige, ou então você não terá condições de exigir o cumprimento da obrigação da outra parte. Podendo daí ensejar a rescisão do contrato sem perdas e danos. Ele devolve o dinheiro para você e tudo mais. Esse aqui é o famoso direito de arrependimento. Tá? Tá lá no artigo 47. Esse artigo diz o seguinte, olha, toda vez que o consumidor fizer uma compra por delivery, ou seja, você não foi no estabelecimento, você comprou por telefone, por internet, por aplicativo, seja lá o meio que for, né? Por telefone, você não estava no estabelecimento. Você tem até 7 dias a contar do recebimento do produto na sua casa para você se arrepender da compra, devolver o produto e a empresa tem que te devolver o que você pagou. Ok? Tranquilo? Mas você não pode usar. Tá? Você comprou um vestido que tinha que ser azul royal e veio azul Tiffany. Você olhou e falou, não era o que eu pedi, estou te devolvendo. Bom, tá? É isso que é muito importante, ok? Então, você tem 7 dias para se arrepender, isso é um direito seu. Na legislação norte-americana, o direito de arrependimento pode ser exercido a qualquer momento, não existe um prazo. Eles nem discutem. Se chega lá, devolve, leva a nota fiscal, fala, não quero mais, aí o caixa lá da loja já te devolve o dinheiro. E, inclusive, os tributos que você pagou, porque lá você paga separado, tá? E aí eles fazem uma compensação entre eles lá, um acerto lá e beleza, tá? E existe uma marca de roupa lá nos Estados Unidos que eles dão garantia de satisfação permanente. Então, se usou 10 anos a roupa, você vai lá e fala, não quero, eu quero outra. Eles não te devolvem dinheiro, eles te dão uma outra roupa. Né? Óbvio que não é barato a linha dessa roupa, tá? Mas é muito interessante a estratégia de marketing deles. Você usa, você compra, vem para o Brasil, 5 anos depois você volta lá, leva a roupa e fala, eu quero trocar por outra, pega uma mais nova. Eles trocam de boa. Você só tem que levar a nota fiscal. Esse é que é o que pega brasileiro. Né? Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato monetariamente atualizados. Hoje, como não tem inflação, né, isso não se aplica. Normalmente, as empresas, na verdade, é via de regra, ela não pode onerar o consumidor, tá? Nesse processo de devolução. Então, as empresas que trabalham com delivery, né, com venda à distância, e-commerce, né, eles têm contrato de logística reversa com o correio, com a transportadora, seja lá qual é o método que eles usam para mandar o produto. Tá? Vou explicar o que é isso. Certa feita, eu comprei uma bateria para um notebook meu. Fui achar só numa loja
lá no Rio Grande do Sul, uma loja especializada em bateria para notebook, e eu achei lá o modelo. A pessoa falou, ó, tem 2 tipos de bateria, de 6 células e 9 células. Eu falei, me manda de 9, né? Pensei cá com os meus botões 9 células, vai me dar uma autonomia maior. E eu recebi. Então, paguei a bateria e paguei o frete. Beleza, chegou a bateria aqui, quando eu fui colocar no meu computador, ela era um pouco mais grossa, então eu não conseguia abrir a tampa do notebook. Ela era uma bateria que ficava atrás, e aí eu não conseguia abrir a tampa. Entrei em contato com a empresa, e a empresa falou, ok, o que você quer fazer? Você quer desfazer? Eu falei, não, você tem a de 6 células? Tenho. Eu falei, então eu quero trocar. Eles me deram um código de envio, eu peguei a bateria do mesmo, botei na mesma caixa que eles me mandaram, com a nota fiscal junto, né? Lacrei, fui no correio e falei, tem esse código aqui que é de logística reversa. Eles na mesma hora já estavam todos meus dados lá, eles já pegaram, levou, aí no outro dia eles entraram em contato comigo, falaram, você já postou, ok, deu uma diferença a menor, dava assim R$17, que essa segunda bateria era mais barata. Aí eles me pediram os dados bancários, depositaram os R$17. Aí, só que eles falaram assim que nós recebemos a bateria aqui, e nós vamos ver se ela está intacta, se você não estragou nada, e aí a gente vai depositar essa diferença aí de R$17 e vai te enviar a nova bateria. Passou alguns dias, eles me ligaram e falaram, chegou aqui, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, estamos postando a outra bateria para você, e hoje nós vamos estar depositando essa diferença, porque essa bateria que nós estamos mandando agora é mais barata. Pronto, deu tudo certo. Tá? Se tiver dúvida aí, vocês avisam, tá? Bom, a garantia. Essa aqui é a garantia do contrato, tá? Primeira coisa é que todo termo de garantia tem que ser um termo escrito. Se não vier nada por escrito, aí vale a garantia legal, que é a garantia da lei. 30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para produtos duráveis. Tá? Existe uma estratégia de mercado de quem vende produtos duráveis dar uma garantia, porque isso dá credibilidade, né, ao produto e ao processo de produção, de industrialização, de construção, seja lá o que for. Ok? Então, quando vier uma garantia contratual, além dela ser escrito, ela é complementar à garantia legal. Então, se ele vier dizendo assim, esse produto tem garantia de 12 meses, significa que ele tem 12 meses depois da garantia legal, que é de 90 dias. Então, na verdade, ao final, aquele produto terá uma garantia de 150 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses. Tá? Agora, se ele ressalvar essa garantia, dizendo são 12 meses nos quais está inclusa a garantia legal. Aí tudo bem. Aí significa que os 3 primeiros meses é a garantia da lei, os 90 dias, e os outros 9 meses é a garantia deles. Tá? Tranquilo? Uma outra coisa. Todo termo de garantia tem as suas cláusulas e suas condições. Tá? O consumidor, por isso que ela tem que vir por escrito. O consumidor, ao comprar e ficar com o produto, ele adere tacitamente àquele termo de garantia contratual. Então, assim como fica o fornecedor de produto ou prestador de serviço vinculado à sua garantia, o consumidor também. Porque a garantia gera obrigações contra o consumidor. Que obrigações que gera? Usar adequadamente, não levar, não deixar ninguém não autorizado a mexer, né? Não deixar pegar água, não derrubar, e aí vai. Tá? Então, por quê? Porque na hora que você chegar com o produto na assistência técnica, na mesma hora a assistência técnica vai ver se foi mau uso, que foi o que causou o defeito.
E aí a responsabilidade não é mais do fornecedor, e sim do consumidor. E aí ele perde a garantia. Se ele quiser consertar, ele pagará pelo produto, pelo serviço, pelo conserto. Ok? Tranquilo? Professor, deixa eu fazer uma Falar. pergunta. Pode. E como que funcionam essas garantias? Tipo assim, se você compra um móvel, tipo, vamos supor, você comprou um guarda-roupa pela internet, né? E não tem montador, geralmente. Aí a gente perde essas garantias de 90 dias? Não, ela está contando. Porque geralmente as pessoas falam, né, que se você pagar um montador para montar seu, né, você não tem garantia de fábrica. Nada. Então isso não existe, né? Não existe. Para esse tipo de produto, não. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Esse artigo 51, esse aí dá bastante pano para manga. Ele fala das cláusulas abusivas. Tá? Bom, primeira cláusula são as que exoneram ou atenuam a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou que impliquem renúncia ou disposição de direitos. Tá? Isso aí é amplo, gente. Isso é amplo. Aplica-se em quase tudo. Então, por exemplo, existe um supermercado lá, qualquer supermercado Andorinha. Esse supermercado Andorinha oferece para os seus clientes um estacionamento amplo, coberto. Beleza. O cliente entra lá, estaciona, vai lá no supermercado Andorinha, faz a compra. Quando ele volta, o vidro do carro dele está quebrado e o som foi roubado. Então foi roubado uma mochila lá de dentro. Tá? Aí você vai lá e fala, roubaram o meu carro. Eles falam assim, nós não nos responsabilizamos porque nós colocamos placas lá dizendo que nós não nos responsabilizamos pelos veículos estacionados nesse local, bem como contra colisões, furtos, objetos deixados nos mesmos. Isso aí são cláusulas contratuais, tá? E são consideradas cláusulas contratuais abusivas. Ok? Por quê? Porque aquele estacionamento, ele faz parte da atividade econômica do supermercado Andorinha. Porque ele usa o supermercado para atrair os consumidores para a sua loja. Numa concorrência com o supermercado Batatinha, que não tem estacionamento. As pessoas preferem deixar o carro no estacionamento que na rua. Né? Só os que são muito muquirana que estacionam atrás ali de Shopping Pantanal e não põe lá dentro. E tem uma turma que fica ali roubando, que já é conhecido. Tá? Então, quando você vê esse negócio desse aqui, cláusula abusiva, é a mesma coisa que não tivesse sido escrito, não gera efeito. Se você aceitar, aceitou. Mas se você procurar um advogado e falar, isso é cláusula abusiva, já tem decisão consolidada, a jurisprudência já afirmou o entendimento, a inência é morte, eles vão ter que te pagar. Por isso que eles põem aqueles caras, hoje em dia, vigiando o tempo todo, mais alto, para ver o movimento que está tendo lá dentro do estacionamento, com câmeras e tudo mais, e alguns estacionamentos até cobram, né, o estacionamento, isso tudo faz parte do jogo. Se você quer ter uma segurança no seu patrimônio, você tem que pagar pela segurança. Tá? São abusivas e, portanto, nula de pleno direito, ou seja, que não tem efeito nenhum, mesmo que esteja escrito, não quer dizer nada. As seguintes cláusulas, se tiver lá dentro do contrato. Cláusula que, de alguma forma, diminua do consumidor a opção de reembolso de quantia já paga, nos casos que o código prevê. Tá? Você desfez o negócio, eles têm que devolver o dinheiro para você. Transfiram responsabilidades a terceiro. Você contrata A, quando você chega lá, tá B lá para pintar a sua casa. Não foi você que eu contratei. Ah, mas não. Tá? Você pode, se você concordar é uma coisa. Se você não concordar, ele não pode fazer.
Você vai lá no salão, você quer pintar com o cabeleireiro X, aí aparece o cabeleireiro J. Você fala, não, não, mas ele, não, é da minha confiança, é da sua confiança, não é da minha confiança. Determine a utilização compulsória da arbitragem. O que é isso? A arbitragem você usa para fazer uma mediação. Assim como o judiciário é um árbitro, né? Ele vai fazer a mediação entre as pessoas que estão litigando, que estão brigando no processo, eu posso adotar isso fora do Poder Judiciário, que se chama os tribunais arbitrais. Tá? Só que o tribunal arbitral ele só pode ser utilizado se as duas partes concordarem e de forma prévia. Não pode uma parte impor a outra, que é isso que se chama utilização compulsória. Né? Se tiver alguma discussão aqui, essa discussão será tratada no tribunal arbitral tal. Negativo. Negativo, você não pode fazer isso. Mesmo que tiver isso lá, essa cláusula é nula. Principalmente as cláusulas de adesão, que ou você adere ou não tem o contrato. Você precisa pegar o dinheiro lá no banco e o banco põe uma cláusula dessa. Você assina e depois você questiona a cláusula. Outras cláusulas que são abusivas. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas. O que são obrigações iníquas? Que não tem sentido nenhum. Né? Ou porque elas são exageradas demais, ou porque elas são muito pequenininhas. Tá? Então, isso se chama obrigação iníqua, que elas não conseguem ser executadas. Ok? Então, tipo assim, você vai fazer um contrato em que você vai discutir um palito de fósforo queimado. Ninguém vai nem olhar um negócio desse. É ridículo. Fica mais caro você fazer uma impressão a laser com um toner do que discutir o valor do objeto do contrato. Tá? Abusivas, né? O que são abusivos? São os que vão colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Vai gerar muita obrigação para o consumidor e pouca obrigação ou nenhuma obrigação para o fornecedor. Né? Ou que o juiz entenda que é incompatível com a boa-fé e a equidade. E já entra a questão lá da vulnerabilidade agravada. Você pega uma pessoa que é analfabeta, ou que já é de muita idade, ou que tem pouca idade e não tem experiência de vida, não tem capacidade de discernir legal. Tá? Então, isso tudo são consideradas situações que, se aparecerem no contrato, essas cláusulas perdem um efeito absolutamente na hora. Puxa, tá? Outra coisa, estabeleça a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Porque a inversão do ônus da prova, ela só pode ser usada em benefício do consumidor e nunca em prejuízo. Por quê? Porque ele é o elo vulnerável. Tá? Então, não pode a empresa falar, não, você que tem que provar que a Coca-Cola, sei lá, que o refrigerante estava estragado. Isso é uma inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. O consumidor é negativo, você que tem que provar que ele não está. Porque se você não fizer a prova, é porque o que eu estou falando é verdade. Ok? Impõe o representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Tá? Isso acontece muito nos contratos de intermediação. Tá? Nos contratos de intermediação, ele está dizendo o seguinte, só o consumidor pode ir formalizar o contrato. Se outro formalizar no lugar dele, Tá? O intermediador pode representar o fornecedor ou o prestador de serviço, mas não pode representar o consumidor. Exatamente porque o consumidor tem que ter conhecimento prévio, antecipado do que é que ele está assinando. Deixa ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigue o consumidor. Tá? Então, esse tipo de situação não pode acontecer. Ok? No contrato, vamos supor lá, da compra do imóvel na planta. Pode ser que eu resolva por um problema de fornecedores eu não entregar o apartamento. Mesmo assim, você é obrigado a continuar pagando negativo.
O que você pagou, você perdeu. Negativo. Essa cláusula é exatamente nessa condição. Essa cláusula é nula. Se você não vai conseguir entregar o imóvel, você tem que me devolver o que eu te paguei com juros e correção. Permita ao fornecedor, direto ou indiretamente, variação de preço de maneira unilateral. Também não pode. Toda variação de preço, ela tem que ser constante, por exemplo, já lá no contrato preliminar. Tá? Ele não pode falar assim, eu vou adotar qualquer índice negativo. Ele fala, eu vou nesse período aqui, eu vou adotar o IGP, que é o Índice da Construção Civil, acho que é INCC, Índice Nacional da Construção Civil, que é do período da construção, e depois, quando você for assinar o contrato definitivo, aí são os índices que o banco vai te cobrar lá. Tá? Mas isso tudo tem que estar descrito. Autorize o consumidor a cancelar o contrato unilateralmente sem que igual direito seja conferido contra o consumidor. Uma cláusula, a qualquer momento a incorporadora pode rescindir esse contrato. Você pode colocar a qualquer momento as partes podem rescindir o contrato mediante prévia comunicação de sua intenção a outra parte com antecedência mínima de tantos. E aí você vai dizer quais são as consequências que vão derivar dessa desistência, que de repente você comprou, vamos imaginar, você comprou, está tudo certinho, está pagando, a construtora está construindo, está tudo certo. Um ano depois, você foi convidado a fazer um doutorado fora do Brasil. Né? Ou foi convidado a morar num outro país. Né? Você não vai mais morar naquele apartamento. Então, você não tem mais o interesse em continuar naquele contrato. Você pode chegar e falar, olha, eu quero desfazer, eu quero rescindir o contrato, fazer um distrato, e vamos aqui acertar como é que vão ficar as coisas. Aí põe no papel, faz o distrato, tudo bem. Tá? Ele devolve, ele vai falar, ó, tem um custo de administração que é normal, esse custo de administração é X%, ok, e nós vamos devolver o restante para você em tantas parcelas. Pode ser? Pode, beleza, vida que segue. Né? Obriga o consumidor a ressarcir os custos da cobrança de sua obrigação sem igual direito que seja conferido contra o fornecedor. Aliás, hoje em dia, a jurisprudência tem dito que esses custos não podem ser cobrados, tem que ficar com a pessoa. Tá? Então, ele vai lá no cartório que não deveria, né? Ele vai te cobrar, te protestar, aí na hora que você vai pagar, tá lá o valor mais as despesas do cartório. Aí você já está no slide anterior. Autorize o fornecedor a modificar unilateralmente, ou seja, só do seu lado, o conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração. Tá? Você faz uma coisa, de repente, eu comprei o apartamento 202, ele falou, não, ou 1202, no 12º andar, ele muda da cabeça dele, não, tá aqui, ó, nós vamos passar o 202. Né? Mas fala, não, eu não quero 202, eu já peguei no 12º, porque eu quero ficar longe de pernilongo, que venta mais, que para mim é mais qualidade de vida. Não tenho os problemas de barulho do térreo, não tenho problema de barulho da casa de máquinas, estou no meio da torre e eu quero ficar no 12º andar. Não vou aceitar outro, nem para baixo, nem para cima. Infringem ou possibilitem a violação de normas ambientais. Óbvio, isso aí não é nem tanto uma questão do consumidor em si, mas do direito do consumidor em si, mas é um direito que até ultrapassa a relação de consumo, porque atinge toda a sociedade. Semestre que vem, na hora que nós entrarmos em direito ambiental, você vai entender bem isso. Quando a gente falar dos direitos, a titularidade difusa, né? Aí vai ficar bem mais claro isso. Bom, também são cláusulas que estejam em desacordo com o sistema de proteção do consumidor, que vai ferir alguns princípios, aquilo que a gente já viu, e possibilite o direito, a renúncia de direito de indenização por benfeitorias necessárias. Tá? O que é isso? Você comprou o apartamento, né? E aí você chegou no apartamento
e falou assim, olha, eu tiro o piso que vocês vão pôr e eu vou botar o meu piso. Ok? Os caras, ok, beleza, beleza. Aí você compra os pisos que você quer e entrega para eles aplicarem. Tá? Num dado momento, né, apareceu aquela situação em que você vai mudar para um outro país. Ora, isso que você fez é uma benfeitoria necessária, porque você precisa do revestimento de piso. Tá? Aí, o que você fala? Ok, eu estou devolvendo, eu quero que vocês me devolvam o preço do meu piso, né? Porque é uma benfeitoria necessária e você tem que me indenizar. Aí ele tem uma cláusula, não, mas se você colocou o piso lá, você perde o direito dele negativo. Esse piso eu gastei 100 mil reais. Você vai ter que me devolver esses 100 mil reais. Você vai vender esse piso para outra pessoa que for comprar, você vai cobrar. Tá? É nesse sentido que vem essa cláusula que diz, ó, se tiver uma cláusula dizendo que você abre mão do direito de indenização por essas benfeitorias necessárias, essa cláusula é nula. É direito do consumidor, você tem que indenizar as benfeitorias. Bom, existe a questão das cláusulas abusivas e existe a questão das cláusulas exageradas. Tá? As cláusulas exageradas são aquelas cuja a vantagem, ou é presumido a vantagem, quando ele ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. Ofende o princípio da boa-fé, o princípio da vulnerabilidade, entendeu? Todos aqueles princípios que nós já estudamos lá atrás. Tá? Então, aí, essa cláusula, ela é mitigada, ela não é anulada. Tá? O juiz vai lá e retira o efeito dela. Aproveita o que der. Aí, ó, são situações que mostram que são exageradas. Tá? Restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato ao modo de ameaçar o seu objeto ou equilíbrio contratual. Né? Você não pode ir verificar a construção da obra. Isso é uma cláusula exagerada. Eu não só posso, como eu devo. Porque quem vai morar lá dentro do apartamento sou eu. Eu quero saber se você está colocando o sistema hidráulico, os canos da água lá, da marca X que vocês falaram que tem que colocar, porque depois que eu chegar lá eu não consigo ver. Está lá dentro da parede. Se os fios que vocês estão colocando são os fios da marca Y, de primeira linha. Tá? Então, isso tudo se tiver alguma cláusula nesse sentido que você não pode, porque é uma questão de segurança negativa, de dar um capacete, eu vou botar uma bota, que é o IPI, e eu vou visitar sim. Eles têm que assegurar o teu direito de visitar a obra. Se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza do conteúdo do contrato, os interesses das partes e outras circunstâncias peculiares do caso. Tipo assim, o teu apartamento é no 12º andar, você quer visitar e você tem um defeito na perna. Os caras falam, não, você tem que subir pela escada. Nós não vamos liberar o elevador para você. Elevador da obra. Tá? Então, uma situação exagerada. Tá? Aí você altera a cláusula, o juiz vai alterar a cláusula, não. Você vai criar um jeito de que ele entre no elevador de obra de forma segura para ele poder chegar no 12º andar e visitar a obra. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato. Tá? Isso aí, na verdade, é um princípio lá do direito contratual que está sendo emprestado aqui para o contrato de consumo. Quando você faz, o juiz reconhece e declara a nulidade de uma... Ou reconhece ou ele declara. Porque a nulidade absoluta, aqui do artigo 51, é a lei que declara. O juiz só reconhece. Já na exagerada, ele pode declarar, ele pode reconhecer. Ele fala, não, isso aqui realmente tá demais, vamos dar uma mitigada, vamos dar uma diminuída. Aí, veja bem, o fato dele ter uma cláusula, ele ter reconhecido como nula, não quer dizer que todas as outras cláusulas são nulas.
Tá? Então, ele só vai anular aquela cláusula e o contrato vai seguir. Agora, se essa cláusula que está sendo reconhecida como abusiva, ela inviabilizar a permanência, a existência do contrato, aí sim ele reconhece a abusividade da cláusula e declara rescindido o contrato. Porque daí o contrato não consegue mais se sustentar. Tá? Vamos supor que a cláusula que é abusiva é exatamente a cláusula do objeto do contrato. O objeto desse contrato é a promessa de compra e venda do apartamento da unidade 1201, papapá, parará, 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 parará. Lá na frente descobriu-se que outra pessoa comprou e já está morando no 1201. Né? E aí houve um problema sério aí, tá? Ou então, e aí será usado como correção a taxa cambial. Não pode usar o valor de moeda estrangeira. Pronto, é uma cláusula abusiva. Tá? Aí o juiz falou, essa cláusula é nula. Quando ele declarar a nulidade, ele declarou a nulidade do contrato em si todo, porque sumiu o objeto. Entendeu? Então, por isso que quando, se vocês forem trabalhar num escritório que faça contrato, que esteja no mercado de consumo e faça contrato de consumo, você tirar o máximo de pontos importantes numa só cláusula. Porque se ela for reconhecida como abusiva, anula todo o contrato. Então, você põe um ponto importante numa cláusula, outro ponto importante numa outra cláusula, outro ponto importante numa outra cláusula, porque daí, às vezes, é só um pedacinho que está nulo, você não inviabiliza todo o contrato. Bom, os contratos de financiamento, que estão lá no artigo 52. Você vai lá, você vai comprar um carro, vai comprar um celular, vai comprar uma geladeira, isso tudo é contrato, a parcelado, isso é tudo contrato de financiamento. Tá? Então, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional. Está sendo discutido esta semana, inclusive, semana passada começou, uma mudança no Banco Central, em que ele vai permitir no Brasil, existe no Brasil, mas não só umas determinadas pessoas jurídicas que podem usar isso. Ter contas correntes em outras moedas. Então, você vai poder abrir uma conta em dólar, em euro, no que você quiser. E transacionar com essas moedas. Por hora, isso não existe. Tá? Eu até torço para que isso ocorra, porque você consegue, por exemplo, eu ter uma conta em dólar e viajar para os Estados Unidos ou para um outro país que receba dólar, o resto do mundo, né, a exceção da União Europeia, e eu fazer débito em dólar na minha conta sem precisar pagar IOF e fica muito mais simples, tá? As operações numa situação dessa. Tá? Mas vamos voltar aqui, isso ainda não existe, então o preço do produto será sempre moeda corrente nacional. Tá? O montante de juros de mora, ou seja, qual é o juro em caso de atraso? Mora é atraso por parte do consumidor e a taxa efetiva anual de juros. Existem dois juros nesses contratos, tá, gente? É a taxa anual, que é referente ao empréstimo em si, né? Pelo decurso de tempo, que se chama juro legal ou juro contratual. Tá? Então, qual é a taxa efetiva que no final do ano você vai estar pagando de juros? Então, você fala, ó, estou te emprestando 100 mil e você vai me pagar 120 parcelas de R$1.000. Tá? Ou seja, você vai devolver esse dinheiro em 10 anos para o banco. Tá? Qual é a taxa efetiva que você está pagando de juro em cada ano? Isso aí tem que vir. Tá? Esse é um tipo de juro. Vamos supor que eu atrasei uma parcela. Aí eu tenho que pagar o juro da mora. Aí ele fala, em caso de atraso, vai incidir uma multa de 2% mais
a variação do INPC do período da mora. Então, vamos supor que eu levei 3 meses para pagar essa prestação. Então, eu pago 2% mais o juro legal de 1% ao mês, mais a inflação que tiver no período. Tá? Isso são os acréscimos legalmente previstos. Também está aqui. Ó. Número e periodicidade das prestações. Isso tudo o consumidor tem que saber antes. Tá? Soma total a pagar com ou sem financiamento. Para o consumidor ter mais ou menos uma ideia do que ele está pagando aí de juro pelo financiamento. Porque, na verdade, vamos supor, você chega numa concessionária e vai comprar o carro. A concessionária não te vende financiamento. Vai ter alguém lá que vai financiar para você. Ela vende o carro à vista. Tá? Então, o que o CDC está falando aí no artigo 52 mostra para o consumidor que se ele pagar à vista, ele vai ter um desconto, ele vai pagar menos, e se ele pagar a prazo, ele vai remunerar o banco que vende dinheiro. Tá? Só para que ele tome a decisão mais adequada possível. Tá? Então, às vezes, você não tem dinheiro para comprar à vista, mas você pode ter também a opção de buscar várias instituições que fazem financiamento para você ver qual que é a que para você é de maior vantagem. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar é qual que é a sua taxa de juros. A minha é 1%. A minha é 0,8%. Pô, 0,8% eu vou pagar menos. Já tá bom. A minha é 0,5%. Pega, porque é a coisa mais difícil do mundo você achar um financiamento de 0,5%, 0,5% ao mês, né? 6% ao ano. Pode pegar. Pode pegar. Tá? Assim que se faz. Ok? É tipo assim. Eu vi isso uma vez só na minha vida, um juro de 0,5% ao mês. E foi quando eu comprei a minha usina solar. E eu só comprei porque eu achei essa taxa de juros. Então, ficou mais barato o que eu pago por mês para o banco do que ele gera de energia elétrica para mim. Então, eu estou pagando R$ 1.300 por mês ao banco, mas eu estou gerando R$ 2.000 de energia elétrica todo mês. Então, que era o que eu pagava de energia elétrica em todas as minhas unidades consumidoras. Então, eu fiz um baita do negócio. Troquei 2.000 por 1.300 e ainda fico com uma usina para mim de graça no final do período. Ok? As multas decorrentes do inadimplemento, do atraso das obrigações, do pagamento das obrigações do consumidor não poderão ser superior a 2% no valor da prestação. Isso na relação de consumo, tá, gente? Não tem contrato aí que você pode ter multas maiores. É assegurado ao consumidor o pagamento e liquidação antecipada de débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional de juros e demais acréscimos. Tá? Então, você chega, você fez um financiamento. Vou dar um exemplo para vocês também que aconteceu comigo. Eu estava precisando trocar de carro, porque eu ia viajar. E eu queria viajar com um carro novo. Mas eu não tinha o dinheiro todo para comprar o carro. Eu tinha uma parte. Mas dali a 2 meses eu ia ter o restante para pagar o carro. Então eu cheguei no banco e falei, olha, eu quero comprar o carro, mas eu quero pagar em 2 meses. Aí nós começamos a estudar as taxas. Falei, se você fizer um pagamento, um financiamento para 4 meses, a taxa de juros é 4% ao mês. Eu falei, vige. Mas se você fizer em 48 meses, a taxa de juros é 1. Então, vamos fazer a de 48. Né? Aí fizemos, tal, foi aprovado, beleza. Né? Paguei o primeiro mês, paguei o segundo mês. No terceiro mês já era o 4º mês que eu estava. Fui lá e quitei o contrato. Tá? Então, eu paguei menos juros. Se eu tivesse feito eu teria pago
pelo menos 12% a mais, 12% do valor do carro, tá? Se eu tivesse feito aquele outra forma, né? E eu acabei pagando a mais 3% do valor do carro. Então, essa foi a jogada. E isso só foi possível porque na hora que eu fui quitar, eles tiveram que descontar tudinho o juro que eles tinham projetado na linha do tempo. Eles são obrigados a fazer isso. Tá? Então, às vezes, você tem que jogar com a lei, saber jogar com a lei a seu favor. A gente chama isso de inteligência emocional. Estamos quase terminando, viu, gente? O artigo 53. Nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, que sempre serão em moeda corrente do país, a não ser que o Banco Central mude, que está por mudar, bem como nas alienações fiduciárias em garantia. O que é isso? Você não tem, normalmente nos contratos bilaterais, quando você tem prestações diferidas no futuro, ou seja, a outra parte vai te pagar ao longo do tempo, a lei permite que a parte que vai cumprir de forma antecipada a sua obrigação, né? Por exemplo, o banco dá o dinheiro tudo para você, ele já cumpriu a parte dele antecipada. E ele vai te dar um tempo para você cobrir. Então, é nesse sentido que a lei fala. Então, nesses casos em que uma parte cumpre antecipadamente a obrigação e a outra vai cumprir ao longo do tempo, né, prestações diferidas no tempo, ele pode exigir garantias da outra parte de que ele vai conseguir cumprir. Então, ele vai pedir um fiador, que é o caso que acontece muito nos aluguéis, ele vai pedir uma hipoteca ou um seguro garantia. Bom, só que nem todo mundo, por exemplo, consegue fazer isso. Eu, por exemplo, se meu irmão falou, você quer ser meu fiador de aluguel? Eu falava, não quero. Por que eu vou ser corresponsável de uma obrigação que eu não preciso ser? Tá? Então, não é todo mundo que consegue ter um fiador. Né? E aí, o que acontece? Foi criado o Instituto da Alienação Fiduciária. O que é alienação fiduciária? O próprio bem que você está sendo utilizado para ser financiado, ele é a sua garantia. Então, na verdade, o Instituto da Alienação Fiduciária, quando você compra o carro não é seu. O carro é do banco. Porque a fidúcia significa confiança. Ou seja, ele vendeu o carro em confiança para você. Se você deixar de pagar a prestação, imediatamente, todas as prestações que estão por vencer, elas se vencem e ele pode executar o contrato e pega o carro de volta, que o carro é dele. Esse carro só passa a ser seu quando a cláusula da alienação fiduciária perder o seu efeito. E quando é que ela perde o efeito? Quando você quita a última parcela. Tá? Tranquilo? Bom, o que ele está dizendo aí? Beleza. Você atrasou o pagamento da parcela. Tá bom? Tá bom. Vence as outras, vamos supor, eram 70 vamos colocar 60 parcelas de financiamento do carro. Você pagou até a 30ª. Na 31ª você já não pagou. Normalmente, ali o banco já poderia rescindir o contrato. Eles dão aí mais 2 meses aí de prazo por deliberação deles, para o consumidor. Por mera deliberação deles. Bom, passou o 2º mês, não pagou, passou o 3º mês, não pagou, ele entrou com a busca e apreensão e executou o contrato. Ele pega todas as 30 parcelas que estão vencendo, que iriam vencer, colocam elas como vencidas, né? Calcula o valor dessas parcelas, é óbvio, para estabelecer a sua dívida, né? E aí
ele vai, você veja só, ele só calculou da 31ª para 30. Ele assegurou para você as 30 que você já pagou. Se ele desprezasse essas 30 e cobrasse as 60, aí ele ia incidir no artigo 53 e essa cláusula seria nula. Então, ele cobra da 31 até a 70ª parcela, de forma atualizada, e cobra de você essa diferença. Mas como é que ele vai cobrar? Ele vai pegar o seu carro e vai leiloar o carro, mediante autorização judicial. Se o valor da venda do carro cobrir esses 30 que ele está te cobrando, né, antecipadamente, além disso, ele vai poder cobrar as custas judiciais e mais os honorários do advogado dele lá. Então, soma tudo. Vamos supor que o carro valia 70 mil e essa dívida que ficou aqui virou 40 mil. São as 30 que eles estão cobrando, que está faltando, mais a despesa do judiciário, do procedimento judicial e mais os honorários do advogado. Deu 40 mil. Ele vai lá e leilou o carro. Só que não vendeu por 70, conseguiu vender por 50. O juiz, ok, tá certo, tudo bem, beleza. Aí ele pega desses 50, abate os 40 e te devolve 10. Tá tudo certo, tá regular, tá tudo bacana. Tá? Por quê? Porque o carro não é seu. Tá? Bom, aqui é diferente o sistema de consórcio. Tá? Nos contratos de sistema de consórcio, que daí não é alienação fiduciária, tá? De produtos duráveis, a compensação, a restituição das parcelas quitadas de forma deste artigo terá descontado, além das vantagens econômicas aferidas com a fruição, com o uso, os prejuízos que o desistente na adimplência causaram ao grupo. Porque o sistema de consórcio é o seguinte, se junta um grupo de pessoas que vão se cotizar, alguém vai administrar essa coisa, e normalmente é o consórcio que faz essa administração, e todo mês as pessoas pagam uma percentuagem do bem que quer adquirir, essa administradora vai comprar o bem e vai sortear entre um dos consórcios. O que acontece? Isso é coisa de visão de terceiro mundo, de brasileiro malandro. O cara é sorteado no primeiro mês e ele acha que ele não tem mais que pagar. Aí aquilo que ele deixou de pagar prejudica todo mundo. Tá? Qual que é a vantagem do consórcio? É que você reduz essas despesas do banco de financiamento. Tá? Fica mais barato. Tá? Imagina que, vamos supor que vocês queiram comprar um computador que custa 7 mil reais. Ok? Você tem, no máximo, você tem 500 reais por mês para gastar com isso. Tá? Você vai financiar, dá prestação de 800, prestação de 700. Aí você fala, cara, 7 mil reais. Se eu arrumar 14 pessoas e que todo mês cada um dê 500 reais, a gente vai lá e compra um computador de 7 mil e sorteia. Fulano, saiu para você, toma o seu computador. No outro mês, novamente, os 14 depositam 500, compra-se outro computador, sorteia, bota na bolinha lá do sorteio os 13, porque um já saiu. Quem venceu, toma o computador. Chegou no terceiro mês, cada um deposita 500 reais, faz o bolo de 14 mil, de 7 mil, vai lá, compra o computador, agora eu já tenho 12, sorteio entre os 12, tá? No quinto mês, saiu de 7 mil, foi para 7.200. Beleza, você pega 7.200, divide por 14, vai dar 500 e, sei lá, 5 reais. Todo mundo deposita aquilo ali, vai lá e compra o computador, sorteia entre 11. É assim que é o sistema do consórcio. Fica muito mais barato. E ninguém paga juro para ninguém. Tá? E é muito normal que, por exemplo, nos consórcios grandes, aí as empresas de consórcio vão cobrar por esse serviço, né? Que é o chama de administração. Tá? Não sei se eu consegui explicar para vocês. Já tem
Ainda não tem uma hora de aula. Bom, sanções administrativas. Tá? Como que o Estado vai intervir nas relações de consumo para evitar os acidentes de consumo, os problemas, né, de má prestação de serviço, de produtos fornecidos de forma inadequada e tudo mais. Existem vários instrumentos que o Estado pode ter. Então, tem a questão das delegacias, tem a questão dos PROCONs, tem a questão do judiciário. E tem a intervenção direta do Estado no mercado de consumo. Então, nesse exercício de poder de polícia do Estado, seja através do PROCON, seja através da sua participação específica no mercado de consumo, o Código de Defesa do Consumidor criou instrumentos de sanções ao nível da administração, tá? Que é diferente das sanções de prejuízo civil, que são as indenizações que a gente já estudou por dano moral, por dano material, que vimos lá atrás. Também é distinto das sanções de natureza penal, porque existe crime no mercado de consumo. O cara botou soda cáustica dentro do leite, invasou e distribuiu para meio mundo. Tá? Então, tem uma parte do Código de Defesa do Consumidor que fala dos crimes que são cometidos no mercado de consumo. Então, aqui nós vamos falar agora das sanções administrativas, que são essas que estão vendo aí: multa, apreensão do produto, inutilização do produto, cassação do registro do produto junto ao órgão competente, proibição de fabricação do produto, suspensão do fornecimento de produtos. Isso tudo são sanções administrativas. Tá? Você imagina descobrir que um determinado componente de um desodorante é nocivo. Você vai lá e caça a administração em algum de seus órgãos, vai lá e caça o registro daquele desodorante. Pronto, ele não pode mais ser vendido. Fora isso, vai ter uma outra equipe que vai na onde vende desodorantes, mercado, farmácia, e vai apreender esses produtos. Tá? Então, isso tudo são feitos pela administração, que é a intervenção ativa, direta do Estado dentro do mercado de consumo. Isso, e aí existem vários tipos de sanções administrativas, tá? Dá uma olhada aí, ó. Fizemos o caso daquela cerveja lá de Minas Gerais, né? Famosa, tal, não sei o que lá. Uma solda que foi feita errada deu até a suspensão temporária da atividade. Se você suspende a atividade de um supermercado, por exemplo, qual o prejuízo que você gera para o cara? Tá? Ou se você revoga a concessão ou a permissão de uso, tá? Um alvará, né? A pessoa está ele recebe uma permissão de uso para estar lá na feira vendendo produtos. Aí a administração falou: olha, você não pode vender produto deteriorado, a higiene no local tem que estar absoluta, porque você está vendendo alimentos perecíveis, papapá, papapá. Aí a administração direto faz fiscalização. Aí chega na banca do tiozinho lá, tá um lixo, tomate podre, não sei o que lá, aquela confusão toda. Ele vai lá e dá uma notificação. Aí volta. Continua a mesma coisa. Ele vai lá e dá uma multa. Aí o tiozinho, não, é direito meu, a banca é minha. Não é, aquilo ali é um espaço público. Terceira vez, doutor, eles vão lá e tiram todos os tomates podres, aprende tudo e tira do tiozinho. O tiozinho fica revoltado, que eu odeio esse prefeito, que você quer lá. Quarto mês eles voltam lá, tá do mesmo jeito. Ele vai lá e cancela a permissão de uso, ele tem que sair da banquinha e eles vão passar para outra pessoa. Isso tudo é absolutamente irregular e o direito que está sendo defendido aí é o do consumidor, não é o do tiozinho. Tá? Tem gente que fica indignada, mas ele é um senhor de idade. Rapaz, ele é o que eu digo. A malandragem, ela fica velha. Não é porque o cara é velhinho, que tem cabelo branco, que não é malandro. Tá? Então, a gente tem que pensar no coletivo, né? Não no individual.
interdição total ou parcial do estabelecimento de obra, de atividade, intervenção administrativa e imposição de contrapropaganda. Tá? Quando o cara faz uma propaganda mentirosa, você impõe ele, faz ele, ou às vezes o Estado faz a contrapropaganda para desmentir, né? E cobra dele essa despesa. Tá? Então, isso tudo são todos os tipos de sanções administrativas. Só que tem algumas coisas aí, não é qualquer um que pode dar sanção administrativa. Apenas e tão somente a autoridade competente, para não virar terra de ninguém. Tá? E no âmbito da sua atribuição. Então, por exemplo, o prefeito ele não pode impor uma multa. Mas ele pode chegar para o secretário dele e falar, dá uma olhada lá, vê se está tudo bem lá, manda a fiscalização dar uma olhada. Pronto. A fiscalização chega lá no âmbito da sua atribuição, de forma, porque é a autoridade competente, e de forma não vinculado ao desejo do prefeito que quer atingir A ou B. Até porque o ato da administração ela tem que ser imparcial, impessoal. Tá? Não pode nem beneficiar e nem prejudicar quem quer que seja. Mas o prefeito pode falar, vai lá e dá uma olhada. Isso ele pode e deve fazer. Tá? O que ele não pode é vai lá para multar fulano e tal. Isso ele não pode falar. Mas ele vai lá, ver se está tudo bem e tome as providências cabíveis lá. Isso ele pode e deve fazer. Tá? Inclusive por medida cautelar antecedente ou incidente de procedimento administrativo. Por quê? Chega uma denúncia lá e que está tendo alguma coisa muito grave num determinado restaurante. Tá? Então, a administração pode mandar de forma cautelar, tá? Antecedente, e já lá aí pegar os produtos e levar para análise, sem saber ao certo se está ou não estragado. Então, essas são as medidas cautelares, né, dentro de incidentes administrativos. Chega uma denúncia lá. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa? Enfim, eu até apertei sem querer, entrou o último slide, e eu realmente acabei esquecendo o que eu ia falar, mas basicamente é isso, tá, gente? O conteúdo a gente conseguiu esgotar. Tinha uns vídeos que eu ia passar, mas como eu estou gravando e subindo na plataforma do YouTube, a YouTube não deixa, ele não quer que tenha outros vídeos dentro do meu vídeo. Então, por isso que eu tenho mandado o link para vocês, para evitar que a plataforma derrube o vídeo e vocês fiquem sem poder assistir às aulas. E isso a gente acabou economizando aí alguns slides que permitiu eu adiantar aí uma semana, né? Porque na minha conta, semana que vem seria nosso último encontro. Então, pessoal, o conteúdo terminou, tá? Conseguimos preencher todo o conteúdo de direito do consumidor. Vocês têm alguma dúvida da aula? Querem conversar alguma coisa? Bom, eu estou sem imagem aqui, gente. Eu não sei se vocês estão me vendo, tá? Então, nós estamos parando por aqui. Qualquer coisa a gente conversa lá no Zap. E semana que vem, eu não sei se semana que vem, mas na outra semana, com certeza, eu vou estar lançando as médias de vocês lá no que é acadêmico. Eu tenho registrado todos os participantes, né? Então a gente vai poder ponderar bem essa questão aí da presença. Agradeço muito os que foram fiéis aí, que todas as aulas estavam aí, que são praticamente as mesmas pessoas que sempre estão, né? Fiquem com Deus, cuidem-se, que parece que essa nova variância do bichinho
ela é complicada, ela tem um alto poder de contaminação. Prestem atenção em tudo no corpo de vocês. Se der uma dor de cabeçazinha, se você sentir mal-estar como se você fosse pegar um resfriado, preste muita atenção, porque esse trem aí, 2 dias, 3 dias, faz muita diferença. Então, não deem bobeira. Se você sentir alguma coisa, corre, vai, faz um teste. De preferência, eles falam teste molecular, que ele é mais preciso, para não, de repente, não ter um falso negativo. Porque quanto mais cedo, se acontecer mais cedo, começar o tratamento, melhor. E vamos esperar que ninguém pegue esse vírus e que todo mundo consiga ser vacinado e adquirir a imunidade para a nossa vida voltar ao normal. Quem sabe logo, logo a gente está em sala de aula de novo. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Então tá, pessoal. Fiquem com Deus. Tudo certo, professor. Tá. Então fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. E até daqui. Ou a gente vai se falando no Zap, ou até próximo semestre. Tá? O próximo semestre é super interessante, que é direito ambiental. É uma matéria fascinante. A gente vai entender muita coisa que está acontecendo e que está atingindo a nossa vida de forma direta ou indireta. É bem legal. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Abraço, professor.